Então, boa noite, pessoal. Bem-vindo aí ao canal Techline Lab. Hoje eu vou abordar um assunto aí, o que você precisa de ferramentas, né, para trabalhar com eletrônica voltada para TVs. Então, eu vou mostrar aqui desde o básico, intermediário, até o avançado, digamos, as ferramentas mais assim, mais essenciais, né, para você fazer o reparo, no caso de placas, se for o caso que você vá fazer o reparo. Então, começando pelo básico, o que você precisa para começar? Você vai ter que ter pelo menos um ferro de solda. Esse cara aí para derreter as coisas, queimar os dedos aí, pelo menos um ferro de solda. Que ferros de solda que você vai encontrar? Eu aqui na bancada, se for para ver um básico, eu uso um cara desse aqui, ó. Esse aqui é um ferro de solda de 50 watts para uso comum. Você vai utilizar um ferrinho desse aqui, fazer solda em placas e tal. Esse cara que você vai utilizar. Só não basta o ferro, tem que ter um bom suporte também para segurar ele, para ele não ficar rolando na mesa e tal, para você não acabar derretendo. Vou enrolar o cabo aqui. Um ferro de solda para fazer soldas e tal. A base, né, para uma boa base aqui para não ficar derretendo nada. Você não vai querer que o ferro derreta a tua mesa ou danifique alguma coisa, até porque aqui esquenta muito e acaba tendo esse perigo iminente, né? Então tem que tomar cuidado com o ferro de solda. Esse ferro de solda meu aqui, ele também tem uma buchinha aqui, é tipo uma palhinha de aço. Essa que se usa para arear a panela lá, é exatamente esse tipo aqui. Para que serve isso aqui? Essa buchinha? Para você fazer a limpeza da ponta. A ponta, como você está trabalhando com solda às vezes, ele fica um pouco de resquício, né, de solda ali, e você precisa tirar essa solda queimada, né, esse resto de solda, sempre para a ponta estar limpinha, para você continuar a fazer o teu trabalho. Então, você vai lá e limpa a ponta. Tem outros casos que usam uma espuma vegetal, que eu tenho um outro aparelho aqui, que daí já é uma outra estaçãozinha, ou seja, um outro ferro um pouquinho melhor, né? Esse aqui meu, ele usa uma esponjinha vegetal, né, que a gente chama. Você umedece ela, deixa aqui e vai limpando também a ponta do ferro. Esse ferro aqui já é um pouquinho melhor. Ele já tem um ajuste digital de temperatura. Então você pode ter uma temperatura, a fusão da solda ali por volta dos 200 e poucos graus, né? Até chegar uns 450 graus. Às vezes uma solda mais difícil, né, de você trabalhar. Exatamente porque essa aqui daí o que ela tem de diferente? Ela vai ter uma ponta. Nesse caso aqui eu consigo trocar as pontas, né? Tanto ponta chata, ponta fina. Eu tenho vários tipos de pontas que eu posso trocar nesse ferro de solda aqui, que é um ferrinho de solda mais digital. Eu tenho outros também que são com displayzinho digital, né? Ele fica monitorando ali a temperatura que você está trabalhando. Então, mas pro básico, dá para começar com carinha desse aqui. Você começa aí com ferro de solda comum. Depois, se quiser uma coisinha melhor, pode ser um ferro de solda digital. Você vai trabalhar um pouquinho com outras pontas também diferentes. Esse aqui é meio limitado, que ele já vem com uma ponta grossa. Você não tem tanto acesso a alguns pontos da placa. Então, já um ferro de solda desse aqui é mais pro basicão mesmo. Partindo para a parte da solda ainda, tem a própria solda, né? Tem um carretelzinho ali. O ideal é que você use uma solda de boa qualidade, né? Hoje no mercado tem algumas marcas aí de boa qualidade. Não aquela solda vagabundinha que se encontra no 1,99 lá. Essa aí não presta. Aquela solda que dá um cheirinho até tem até perfume, né, na solda.
Uma solda que não é legal. No caso, essa que eu uso aqui é da Cobbix. É uma solda muito boa. Você vai encontrar elas em algumas bitolas também diferentes, né? 0,5 milímetros, 1 milímetro. Ó, essa aqui é bem fininha. Um fiozinho mais fino, também é solda. Ela vem nesse carretelzinho aqui que eu tenho pra... Assim que eu vou trabalhando, eu vou puxando ela. Mas por que precisa ser uma solda fininha? Porque tem casos que o ponto que você vai soldar, você não quer que, a hora que derreta, aquele ponto ali vá muita solda. Então essa aqui é como se fosse uma dosagem menor. Um trabalho mais delicado, você usa uma solda mais fina. Que essa aqui é 0,05 milímetros, né, que a gente chama. E daí essa aqui já é um pouco mais grossa, 1 milímetro, que eu uso mais convencional. Depois, isso básico, né? Depois eu vou mostrar uns insumos mais avançados que você usa também na parte da solda. Aí, você também precisa de um equipamento para medição. Para você lá medir continuidade, medir tensão contínua, tensão alternada, resistência. Alguns instrumentos dentro dele também vai ter para você medir capacitância, indutância, outras grandezas elétricas ali dentro do mesmo equipamento. Muitos conhecem ele por multímetro, né? Voltímetro, até mesmo tem a opção de capacímetro, né? Esse meu aqui, já ele mede desde tensão contínua, tensão alternada, resistência, mede continuidade, né? E também já na mesma escala mede diodos, né? Ele também tem uma escala aqui para capacímetro, capacitores no caso, né? Ele mede também alguma coisa com frequência, mede também temperatura, e aqui ele também mede corrente. Corrente alternada, corrente contínua, né? Daí tem, nesse como ele é multi-uso, né? Tem várias funções dentro dele mesmo. E você encontra isso aqui desde o aparelhinho do camelô lá até uns aparelhos melhores. Mas partindo do multímetro, não é equipamento muito caro não. Um bom assim para trabalho, eu creio que na casa dos R$100 é bem tranquilo você adquirir. Eu tenho um específico só para capacitores, né? Esse cara aqui é o capacímetro. Ele mede diversos tipos de capacitores, desde lá da escala de nanofarad, picofarad, até alguns centenas de microfarad, né? Que você vai medir com carinha desse aqui. A partir disso, o básico seria isso. Depois, claro que você precisa de ferramentas, né? Eu tenho uma caixinha aqui que é só o essencial que eu uso, que fique mais na mão, né, para mim trabalhar. Mas eu também tenho outras bem específicas, né? Mas você vai precisar lá uma chave Phillips, que é aquela ponta tipo uma estrelinha assim, né, na ponta. Chave também Phillips mais fina, que tem diversos tipos de parafuso nos equipamentos, né? Você vai precisar também, eu não peguei aqui, mas eu tenho outra chave ali, alguns modelos de chave Torx, que é aquela chave que também parece uma rosetinha dentro, né? Muito utilizado em equipamentos da própria Philips, né? E alguns importados. Também recomendo uma chave um kitzinho também de multi-chaves, né? Nunca se sabe o equipamento que você vai pegar. No caso aqui eu tenho um que tem várias ponteiras diferentes. Então tem desde a chave Fenda, Philips, Torx, tem umas chaves importadas que parece um triângulo, tem diversos tipos de pontas. Então você vai lá, escolhe a ponta que tu quer, coloca na ponta da ferramenta aqui e pode utilizar. São chaves mais assim para equipamentos menores, eu recomendo.
que não precisa de tanta força, né, para aperto e tal. Já nas ferramentas ainda, precisa de um pincel, né, um mais largo, um mais estreito para fazer limpeza. Precisa lá de um estilete para alguns cortes, um alicate. Você precisa de alicate de bico, alicate de corte, que a gente chama corte lateral. Tem um cara desse aqui, ó. Ele é mais curtinho, né, para você cortar componentes eletrônicos, né? E depois disso, pinças, né? Pincinhas aí pequeninas para você pegar componentes pequenos. Isso é na base, na parte do básico, do básico do básico. Aí, o que mais? Partindo ainda para a parte de medição. Você, no caso, para trabalhar com TVs de LED, um aparelhinho desse aqui é muito eficiente e ajuda muito você diagnosticar problemas, no caso de defeito no barramento, né? Você vai usar ele aqui para gerar tensão sobre a barra e com isso você vai conseguir fazer a medição, ver quanto que está consumindo esses LEDs. Se o LED lá está com problema, que problema que vai ter, você vai usar um carinha desse aqui. Esse aqui é também do básico para o intermediário já, né? Porque você pode também fabricar um caseiro, entre aspas, né? Você pode fazer uma fontezinha para fazer a alimentação dos LEDs e monitorar com o voltímetro, né? O multímetro. Mas esse carinha aqui já faz os dois, né? Ele já gera a tensão e faz também faz essa parte para checar os LEDs. Outra coisa, quando for fazer manutenção nos LEDs, aqui eu tenho uma base que é uma base aquecida. Essa base é aquecida, tu coloca ela, obviamente se liga ela na tomada, né? Ele aquece esse metal aqui e você consegue trabalhar com a manutenção nas barras de LED. Para quem não sabe, é uma barra de LED. Ela é... Deixa eu pegar uma aí. Daqui a pouco eu pego uma barrinha. A barrinha de LED, né, que tem os pontos de LED. Às vezes vai que você precisa fazer a manutenção, que vai ter o caso de ter que fazer um reparo, né? Você coloca a barra sobre essa base aquecida e consegue fazer a troca do LED, né? Desde qualquer tipo de LED. Até se quiser fazer uma manutenção numa lâmpada, você faz. Que hoje basicamente os LEDs são tudo em SMD, né? Então o LED você precisa aquecer ele por baixo para poder conseguir remover ele e trocar ele por um outro. Então uma base aquecida você precisa ter. O que mais que... Vamos voltar ainda para a parte de soldas, intermediário já indo para o avançado. Na parte de soldas você também vai ter um carinha assim, ó. Essa barra aqui mais grossa, ele chama de salva-chip. É um tipo de solda de baixa fusão. Você malmente esquenta ela, ela já fica num estado pastoso, né? E aí ela adere às pernas do componente eletrônico. Essa solda aqui a gente utiliza no caso para tirar, justamente diz o nome, salva-chip, né? Justamente para você tirar um componente eletrônico de uma placa que é de superfície, né? Uma placa aí de TV que você precisa tirar às vezes um componente eletrônico, você adiciona essa solda aqui e consegue tirar ele com mais facilidade. Acabei abrindo aqui e caiu os... Também nas soldas tem a solda em pasta. Aqui eu tô com uma solda que ela tá numa seringa, né? Essa solda aqui vai também no processo, como você tirou lá o componente SMD, às vezes ele vai ter várias pernas, né? Uma centena, dezena de perninhas pequenininhas. E com uma solda dessa aqui,
depois que você remover o componente, você acrescenta uma faixa lá dessa solda e vai conseguir fazer a solda sem precisar fazer pontinho por pontinho, que seria a solda comum, né? Nesse caso você usa só isso aqui nas pernas do componente e aí você vai usar um soprador, uma estação de ar na verdade, né? Eu tenho aqui em cima ela. Essa aqui é uma estação de ar quente. Então ela tem os ajustes dela aqui para fazer a vazão de ar, né? A temperatura. E nessa ponta aqui ela vai sair o ar quente. Justamente para você tirar esse componente na placa lá, usando ela. E também para soldar novamente, utilizando daí aquela solda em pasta que eu mostrei ali. Em alguns casos, você vai precisar também, quando for fazer a solda, de uma pasta. Isso aqui é pasta para soldar. É uma pasta que ela é uma liga, parece aquela pasta de limpeza, né? Ela tem uma propriedade que ajuda a unir os metais. Então você colocando ela lá onde está fazendo a solda, ela vai te ajudar aquela solda a aderir ao metal, ou seja, ao componente eletrônico. Só que daí esse tipo aqui de pote em específico é uma solda que ela precisa ser limpa depois de feito esse uso dela, porque com o tempo ela pode ser corrosiva, né? Então ela pode acontecer de corroer o componente lá, né? Pelo tipo de acidez que tem nesse material aqui. Para você limpar, aí entra um outro cara aqui, álcool. Mas não é um álcool comum. Isso aqui é álcool isopropílico. É um álcool que é, digamos assim, ele não tem água. Então é um álcool químico e tem um cheiro bem forte. Então esse álcool aqui é utilizado daí para fazer essa limpeza na placa. Não só nesse caso, mas como também você vai usar esse álcool para fazer limpezas de oxidação na placa, algum ponto lá que tem umidade, você precisa dar uma limpada, utiliza-se o álcool isopropílico. Também ainda nesses materiais para placa, também tem o limpa-contato. Ele é uma solução parecida com o isopropílico, só que ela tem uma ação assim de limpeza e, digamos assim, ela evapora bem rápido também. É muito utilizado nos contatos, algumas chaves, alguns processos mecânicos, né? Que toda chave vai ter uma parte mecânica lá, né? De contato. Então, a gente também utiliza isso aqui para fazer tanto limpeza como se fosse não uma lubrificação, mas uma limpeza, né? Daí lubrificante mesmo, daí tem lubrificante específico oleoso, né? Esse aqui deixa limpo, ele não deixa oleoso, né? Porque o lubrificante é diferente de um equipamento desse que já diz o nome, limpa contato. Às vezes você colocou uma peça, um lubrificante lá que não deveria estar lá, que às vezes ele acaba atrapalhando, né? Você vai utilizar um limpa contato para poder ajudar a remover aquilo lá e ter uma melhor limpeza, né? Essa mesma pasta que eu mostrei aqui, que ela é em pasta bisnaga desse jeito de seringa, né? Ela também vem num tipo em potinhos assim. Só que o problema do pote é que como você abre e fecha ele com frequência, a pasta dentro ela acaba secando. Ela fica dura e você quase não consegue utilizar, ela fica uma crosta em cima e você acaba perdendo metade do material. Mas a base dela é mais ou menos que nem essa da seringa. A da seringa daí você vai dosando à medida que você vai utilizando. Outra coisa que eu uso aqui também é essa fita laranja aqui, que é chamada de fita de Kapton, coisa por assim dizer. É uma fita, uma adesiva que é, digamos assim, ela resiste à temperatura. Você vai às vezes trabalhar em cima de
uma parte da placa você precisa isolar, ela também ajuda nisso. Também tem a fita de alumínio, né? Ela também é voltada para essa parte de isolar aonde que você vai querer trabalhar com temperatura, né? No caso do soprador de ar térmico ali, soprador aqui. Porque simplesmente se apontar para uma placa ar quente, bem onde que você quer, tem outros componentes pequenos em volta. Ou seja, tem componentes ali muito pequenos que se você jogar temperatura em cima, vai acabar que eles também vão acabar saindo da placa. Justo pelo fato por causa do ar quente que está sobre a placa. Então às vezes você tem que isolar aquela parte usando essas fitas, né? Ou essa de Kapton, ou se não essa de alumínio. Para trabalhar ainda uma parte mais específica, em questão de medições, a gente utiliza um osciloscópio. Aí você é uma parte mais assim para você trabalhar com checar sinais, né? Você conseguir acompanhar sinais na placa, você vai usar um cara desse aqui. Mas aí é quando você tiver mais num processo mais avançado, mais para frente. Até porque um equipamento desse aqui é bem mais caro, né? Mas com ele aqui você consegue checar formas de onda, se o sinal que deveria estar num ponto certo da placa, ele está lá. Mas não é requisito para começar. É só mais para frente, a hora que você tiver já expert. Além do expert, você consegue já trabalhar usando equipamento desse. Também é interessante você ter uma fonte de bancada. Eu tenho aqui um modelinho. Essa aqui vai de 0 a 30 volts e ela tem 5 amperes. Para trabalhar na bancada é interessante, porque às vezes você tem um equipamento que você precisa injetar uma tensão de alimentação lá para, digamos, checar se é um curto específico que está na placa, você vai conseguir injetando uma fonte dessa. Supondo a situação assim, uma placa lá está com um curto. A fonte principal está alimentando essa placa, mas está entrando em proteção justo por causa do curto que tem na placa. Você vai identificar às vezes o curto que está lá, supondo que está com um curto na linha dos 3 volts. Ou lá, 5 volts. Beleza, você identificou que tem um curto lá. O que você vai fazer? Vai alimentar com a fonte de bancada, com uma corrente limitada. Porque a hora que você alimentar, você vai monitorar o consumo no display do equipamento, sabendo que lá está tendo um alto consumo. Em muitos casos, às vezes, o problema às vezes é só um capacitorzinho, SMD, pequenininho, que está lá na placa com problema. Aí ele está aterrando a alimentação. Então você já vai visualizar lá um aquecimento na placa e já vai matar a charada que lá está o problema. Tem fontes dessas também que ela libera mais tensões direto dela, né? Você consegue ter mais sinais, né? mais fontes de alimentação de uma vez só. Quando você está injetando 12, 5, 3, tudo ao mesmo tempo, para conseguir acompanhar o funcionamento da placa, fazendo o papel lá da placa principal, da placa fonte, né? Tem placas também de TVs das mais novas que trabalham com uma fonte externa. Trabalham ali com 19 volts, 24 volts. Então é aquela fontezinha que nem fosse de notebook, né? Uma fontezinha externa. Com essa fontezinha ali, às vezes ela pode estar com um problema, digamos, um falso positivo, né? Você mede aqui, está dando 19, que a tensão seria a tensão lá dessa fonte. Só que daí quando você coloca lá na placa, os 19 acabam zerando. Daí você fica na dúvida. Será que a minha fonte está boa ou não está? Aí você injeta essa tensão de 19 com a fonte da bancada. Aí você vai conseguir monitorar quanto que está consumindo. Se tiver um curto lá na placa, a fonte já vai acusar dizendo, tendo um alto consumo, você sabe que tem um curto, tem um alto consumo na linha de alimentação.
Eu também tenho outros instrumentos aqui que são para a parte de você, para a parte mais de visualização na placa. O que seriam eles? Se você, eu não digo que você vai ter que tenha uma visão de águia, mas às vezes você precisa de uma lupa pequenininha. Essa aqui é uma lupinha de mão, né? Que você consegue enxergar um pouquinho melhor os componentes eletrônicos ali por via disso aqui. Isso aqui é bem básica, né? Ela até tem uma iluminação aqui, que até acabou a bateria. Aciona a chavinha aqui e você consegue ter o visual mais próximo do componente, ou examinar um componente pequeno na placa. Daí, um pouquinho melhor que isso, tem uma espécie de microscópio tipo USB. Se liga lá no teu computador, ele acende essa pontinha aqui, aí tu consegue examinar uma placa ou algum componente ali usando um desse aqui. Só o problema desse aqui é que você não consegue trabalhar com ele ao mesmo tempo quando está próximo da placa, porque a distância focal dele é bem baixinha assim. Então, você não tem como deixar ele lá na placa pertinho e tá com ferro de solda, às vezes está fazendo uma solda, uma micro solda e tal, usando esse carinha aqui. Ele é mais, digamos, para você fazer um inspecionar, às vezes um flat, se ele não rompeu, ou coisa parecida. Você pode utilizar um microscópio desse. Ele é bem básico e não é caro não. Eu tenho um aqui que eu até recebi hoje. Até então eu não trabalhava ainda com esses microscópios aqui. Mas ele é um microscópio também para bancada. Só que ele tem uma distância focal bem maior. Então pode ver que ele tem uma baita de uma lente, né? Eu consigo trabalhar com ele, supondo nessa altura aqui, e ele vai me mostrar milímetro lá, um componente minúsculo na placa, ou uma trilha lá que eu vou estar refazendo, recuperando, utilizando uma câmera dessa. Ele é uma câmera com uma lente acoplada, né? E daí tem conexão HDMI e VGA. E daí tem a parte de configuração dela aqui. Esse tipo de câmera aqui também ajuda muito na manutenção, só que ela é bem mais cara, né? Ela na casa de uns 800, mil e poucos reais uma câmera dessa aqui. Então, isso só a câmera. Isso que eu ainda não adquiri a parte do suporte, né? Que é um braço fixo, né? Para poder trabalhar com ela, porque eu não posso ficar com ela solta assim, porque senão não tem como ficar segurando e trabalhando com o equipamento. Além disso, vamos lá, o que mais eu uso aqui para trabalhar? Quando for trabalhar com a parte da tela, a tela é o seguinte: você pode, quando você vai trabalhar com uma tela pequena, onde que você vai ter que remover essa tela, em alguns casos você não tem muita pegada para poder tirar a tela. Ou seja, para a parte da tela, assim, você vai ter que ter uma terceira mão. Ou, no caso, tem uma pegada melhor. Você vai ter que grudar na tela para poder tirar ela do lugar. O que eu utilizo? Eu utilizo essas ventosas. Isso aqui é o tipo que gruda em vidro, né? Então ela tem um pegador aqui. Só que essa ventosa ela é só para uma pegada, né? Um ponto só. Visto isso, esse tipo aqui só vai ser útil para telas pequenas, né? Na casa ali das 32 polegadas. Se você ter duas dessa aqui, tu gruda ali, consegue tirar a tela tranquilamente. Já se você for usar para poder tirar uma tela maior, 42 polegadas, 50, 60, TVs grandes, aí já fica um negócio mais complicado. Por quê? As telas, ultimamente, as recentes, das TVs mais novas, elas estão vindo
elas são, como eu posso dizer, elas são mais finas. Então elas são muito fáceis de quebrar. Se tem esse risco, você tem que ter mais pontos de apoio para poder tirar esse painel. Eu utilizo aqui, no caso, ventosas assim, em 4 pontos. Ó, vejo que isso aqui é um suporte meio caseiro, tipo tubos de PVC, né? Com cantoneira, e tem ventosas aqui que eu consigo regular a altura delas. Essa aqui tranquilamente até 50 polegadas eu trabalho e consigo tirar a tela. Além disso, daí eu troco esses tubinhos aqui e acrescento daí mais pontos de fixação. Daí, como aqui tem são abraçadeiras, né? E daí eu consigo fixar nesse tubo aqui para mim conseguir ter uma pegada na tela, para eu não pegar nas bordas, né? Ó, esse aqui é o modelo que eu tenho ali. Ele tem uma abraçadeira com trava aqui. Eu coloco no ponto que eu quero ali e ele vai ter uma sucção. E consequentemente com isso eu consigo grudar a tela e não ter o perigo, né, de, digamos, ela pender para um lado, para o outro ou para o meio, coisa parecida. Justo para ter mais segurança e não danificar a tela. Porque se você danificar uma tela, aí é prejuízo na certa. Porque uma tela, o custo de uma tela é muito elevado, né? Passa às vezes até do valor da TV nova. Então você não vai querer ter um prejuízo desse, né, com uma TV do cliente. Então todo cuidado é pouco. O que mais que eu uso aqui de bancada? Todo mundo tem controle remoto, né? Toda TV usa controle remoto. Né? Então, na bancada tem, quando faço manutenções do controle, porque nem todo controle precisa jogar fora, ou trocar por um novo e tal. Às vezes ele dá um defeito no controle, às vezes é uma limpeza que precisa ser feita, às vezes vazou a pilha, o que? Eu tenho aqui, esse aqui é um testador de controle remoto. Então, ele recebe o sensor, o pulso infravermelho, né, gerado pelo controle, né? Ó, então ele dá uns bip. Então ele bipa de acordo com o controle remoto. Outra dica para você testar controle remoto: você pega a câmera do teu celular e aponta para ela. Você vai ver que, vou até apontar para vocês aí, vocês vão ver que está piscando uma luzinha no meu controle. Conseguem ver aí? Toda vez que eu aperto? Então, essa luz não é visível pelo olho humano, né? Você consegue capturar essa luz, né, com câmeras e outros equipamentos. Então é uma dica também para você checar, ver se o controle está funcionando. Eu tenho esse outro que indica a parte sonora, né? Porque vai ajudar a identificar se o controle está funcionando. Ainda em controles, eu tenho controles aqui também específicos para manutenção. A gente chama eles de controles de serviço. Eu tenho aqui para 2 marcas, né? Esse aqui é da linha da LG. É um controle remoto de serviço. Que ele tem, o que ele vai ter? Ele tem um botão específico para ajuste, que ele joga você direto para o modo de serviço. Lá no modo de serviço, você consegue fazer ajustes específicos. Supondo, a tela ficou de ponta cabeça. Eu preciso fazer algum ajuste na imagem. Você precisa fazer algum ajuste específico. Esse controle aqui vai ser o cara que vai deixar fazer essa configuração. No caso da LG, tem o controle específico para isso. Você não consegue usar o controle do usuário, né? O controle comum que vem com a TV. Em algumas marcas, você usa um código específico no controle do usuário. Você vai entrar com uma sequência de números no controle e vai conseguir fazer algum ajuste, né, que seja necessário. Outro controle também que tem é da Samsung. Esse aqui também é um controle de serviço da Samsung.
Ele também tem um botão específico para você entrar no modo serviço. Você consegue fazer funções adicionais nos menus da Samsung com esse controle. Com o controle do usuário você também consegue entrar lá no menu de serviço, só que ele vai ficar um pouco limitado os ajustes que você vai poder fazer. Pode acontecer um caso assim que eu vou dar de exemplo. Você precisou trocar a placa principal de uma TV Samsung. E tem modelos que a gente chama de chassis, que é, digamos assim, a fabricante fez modelo 40 polegadas, 43 polegadas, 50 polegadas. E eles usam tudo a mesma placa. E você foi lá, o teu modelo era uma 40 polegadas. E você vai lá e compra uma para 48 polegadas. Você vai colocar na TV, nesse caso específico ela vai ficar de ponta cabeça. A tela invertida. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou ter que trocar essa placa? Vou ter que devolver para quem eu comprei? Não. Você vai ter que fazer um ajuste lá no modo de serviço. Configurar de acordo com o modelo que você está utilizando. E acontece isso porque o painel, a tela, né? Ela tem que ser correspondente a essa placa. Então, aí que entra o negócio de você fazer essa parte de ajuste. Você vai precisar do controle de serviço. Em alguns modelos você consegue com o controle do usuário e em outros modelos só com o controle de serviço mesmo da Samsung. Um controle, uma parte também mais avançada, você vai precisar ou até nem tão avançado, você vai precisar um gravador de memória. Esse aqui é um gravador de memória, aquela famosa memória que fica os dados de iniciação do equipamento. É uma memória que às vezes ela dá problema. Supondo, ela corrompe os dados dela e a hora que você liga o equipamento, ele vai ficar travado ou às vezes nem ligar, justamente porque essa memória deu problema. Você não precisa simplesmente, vou ter que trocar essa memória. Não, você tira ela lá, vai ter o banco de dados correspondente para esse modelo de TV e você joga nesse gravador aqui, ó. Esse aqui, no meu caso, ele tem um adaptadorzinho aqui com um tipo de tamanho de memória, que tem essas garrinhas ali dentro. Eu tiro o componente lá da placa, jogo aqui e você já consegue fazer a gravação dessa peça. Isso aqui é muito utilizado às vezes em placa-mãe também de computadores, em receptores também de TV via satélite e também bastante utilizado em TVs. Só que esse aqui vai ter vários tipos de modelo. Esse aqui é um modelinho básico, né? Ele não chega, você encontra aí a partir de, sei lá, 80, 100 reais. Tem uns modelos que custam mais caro, 300. E daí tem uns modelos que são para memórias mais específicas, né? E que são uns aparelhos mais caros, né? Na casa lá dos R$1.000. Mas é tipo de equipamento assim que você às vezes... Se você tiver esse básico, já te atende na grande maioria dos casos. Porque não é sempre que você precisa trocar a memória de um equipamento. Alguns outros processos você vai usar o quê? Um pendrive. Corrompeu a memória? Vai ter um arquivo específico também da TV, que você baixa num pendrive, vai conectar na TV, vai ter um processo lá, às vezes segurar um botão, ligar na tomada, e já vai aparecer na tela uma mensagem lá que ela está atualizando. Então, você já faz um processo de atualização só com pendrive. Muitos modelos é esse procedimento que você faz para fazer as atualizações. No quesito ainda dos reparos de LED, algumas barras que você troca, compra novas, elas não vêm com uma cola, uma fita dupla face. Então, é bom que você tenha aí um rolinho de fita de boa qualidade. Essa aqui é uma da 3M, super fina e com uma alta, digamos assim,
uma alta capacidade adesiva, né? Ela tem uma pegada com as outras muito boa. Essa aqui eu não tenho o modelo dela, mas as 3M você vai encontrar por modelo. Ah, mas por modelo por quê? Porque, exatamente, como é uma fita de qualidade, ela tem o datasheet dela. Ela tem informações técnicas da própria fita. Ah, que temperatura até que temperatura ela trabalha. Porque às vezes você não vai conseguir, não vai poder usar às vezes uma fita numa barra de LED lá que às vezes esquenta demais. Se for só grudado por fita, sem parafuso, sem nada, pode acontecer às vezes dessa fita até vir a descolar. Justo por causa do aquecimento do equipamento. A fita ela tem uma propriedade que até certa temperatura passou dela, ela começa a soltar a fita. Então, não vai ser legal que a fita solte lá do barramento, o que seja. Né? Tem fitas também que são para temperatura, né? Justo. São fitas que ela tem um outro material, é uma fita térmica, na verdade. Né? É uma fita um pouquinho mais cara. Muitas barras de LED já vem com essa fita junto. Se comprou o kit novo, já vem a fita de dupla face junto. Eu também tenho para algumas marcas e modelos os LEDs avulso. O LEDzinho SMD. Essa aqui eu já comprei algumas vezes da China. Eu compro em rolo. Então ela vem, ó. Cada quadradinho desse aqui é um LED. Então, daí eu consigo fazer a troca dos LEDs. O modelo específico ela vai ter as características que o LED tem. Nesse caso aqui é um LED de 3 volts. A parte do LED ele vai ter um lado maior ou um lado menor na parte de baixo dele que faz a solda, né? Então às vezes pode ser que o lado menor seja positivo ou negativo e vice-versa. Então o LED tem que ser bem correspondente ao LED que estava lá na barra de LED. Você não pode trocar por qualquer um. Às vezes o LED pode ser 6 volts. E se colocar um 3 volts lá, ele vai dar problema. Óbvio, né? Então, você utilizando os materiais corretos. Aqui tem vários pacotinhos, porque são vários modelos de LED. Né? Então, a gente trabalha com vários e vários modelos. Então, vai ter um modelinho aí certo para cada televisão. Cada modelo, tudo. Dito tudo isso, basicamente é isso que você precisa para começar. Não. Só o começo, como eu comecei. Eu fui levando os materiais que eu fui dizendo. Você não precisa de tanto material. Mas pode ver que todos esses materiais agregam, né, determinadas partes do serviço. Mas muitos deles, você utilizando ali, de começo é o essencial. Então não vai precisar de tanto material. Eu já vou de largada comprar um osciloscópio, que eu quero medir frequência, tarará. Hoje em dia você até encontra osciloscópios baratos ali. Se você for importar da China, tem pequenininhos assim, do tamanho de um carinha desse aqui, do multímetro. Ali ele já vai te dar o básico que você precisa. Às vezes você precisa medir uma frequência de um cristal lá, para ver se está oscilando, para ver se está funcionando o processador da placa. Num reparo mais avançado, né, claro. Se você vê se está chegando um sinal LVDS lá na tela, você consegue acompanhar, consegue ver lá se está vindo o sinal PWM lá da parte da fonte. Algumas checagens assim você consegue usar um equipamentinho desses bem baratos, importados, né? Às vezes você compra da China aí por 300, 500 pila e vai te servir, sendo que não precisa investir 5 mil reais num osciloscópio mais de ponta. Então, pode usar um de entrada aí que vai funcionar bem tranquilo. E claro, né, tem um espaço que você consiga trabalhar, né, com o equipamento, uma mesa que tem também uma
Nessa minha mesa aqui, ela tem uma borracha, né? Mas não é uma borracha assim, é uma borracha mais lisa, né? Então, ajuda a proteger a mesa, né? E também o equipamento para não ficar arrastando. Eu uso também, além disso, para proteger equipamento, uso uma espuma, né? Para trabalhar com televisores maiores, né? Uma espuma aí na bancada para que não risque, né? Porque de muitos televisores tem a sua própria pintura, né? O acabamento é um preto piano, um preto brilhante. Você não vai querer, às vezes, trabalhar com uma TV lá, se der uma esfregadinha na tua mesa e tiver, às vezes, uma poeirinha, ela vai acabar riscando, né? Então, ou utiliza uma toalha ali, uma espuma. Aí é um negócio bacana para não acabar danificando, arriscando o equipamento do cliente. Tendo isso um espaço, também uma outra mesa separada, porque quando você tirar uma tela do lugar, você tenha outro espaço também para colocar essa tela. Não vai querer tirar a tela e jogar lá no sofá, ou jogar em qualquer canto a tela. Visto que uma tela é muito delicada. Você tem que ter uma outra bancada, outra mesa, também para poder, ou uma mesa mais comprida, né? No meu caso aqui, eu tenho uma mesa que cabe umas 3 pessoas trabalhando. Mas eu, como eu sou espaçoso, trabalho só eu. Tem muita ferramenta aqui em cima da mesa, tudo para ficar na mão. Mas, tirou a tela, já coloca do ladinho para ela ficar lá e não ter problema de danificar essa tela. Outra ideia, eu tenho uma bancada ali que eu tenho um gaveteiro. São 2 gavetas, né? Bem largas e só tem um espaçamentinho assim. Elas são grandes, né? Eu puxo esse gaveteiro e ela tem uma prancha, né? É uma gaveta grande, né? Sem borda, sem nada, né? E lá eu coloco a tela. E aí eu empurro para dentro da minha estante onde eu armazeno meus equipamentos, né? Eu tenho aqui um pallet aí com 3 andares que eu vou colocar nas minhas TVs, né? No caso, TVs dos clientes para manutenção. Então, justo porque você não tem aquela coisa, um espaço ficar espalhando as TVs de qualquer empilhar a TV, né? Você tem que deixar elas uma do ladinho da outra e também proteger que nenhuma esbarre na outra ou danifique esses televisores. Dito isso, eu acho que seria esses materiais, esses equipamentos aí que você pode estar trabalhando na bancada. Claro que tem outros materiais mais específicos, né? Outro dia até eu comentei aqui e mostrei pro pessoal um testador específico para tela, um teste de tela. Ele vai gerar sinais lá para testar a tela. Ou um equipamento também para fazer o teste da placa principal da TV. São assim para reparos e mais avançados, né? Coisa que no começo você não vai precisar. Você tendo esse básico aqui que é um mundo de equipamentos aqui, você já consegue ir trabalhando com elas. Amanhã eu volto aí com outro assunto para trocar uma ideia com o pessoal. Aquele forte abraço e até mais. Valeu!